Muito bem, hora da gente começar a usar o que a gente viu na aula passada. Nessa a gente vai definir a massa atômica para átomo e a massa atômica para o elemento químico como um todo, tá? São coisas diferentes. Bem, massa atômica para um átomo. Então aqui eu dou dois exemplos, ó. A massa atômica para esse primeiro átomo de cloro, ó, número atômico 17, número de massa 35. Qual é a massa dele quando você compara com a massa do 1 sobre 12 do carbono 12? Ó, dá 34,9 aqui, ó, né? Então tá, dá uma olhada na massa atômica do átomo de cloro quando 17, 37. Veja que são átomos diferentes, embora os dois sejam de cloro, né? Então a massa dele é 36. Tá bom, o que você pode estar achando estranho, né? A massa atômica, ela é parecida com o número de massa, né? O número de massa está aqui em cima, ó, e a massa atômica chega perto do número de massa, mas nunca é um número fechadinho, né? E é sempre menor, tá? Gente, a massa atômica não precisa ser um número inteiro. Agora, o número de massa precisa, né? A explicação para isso, para valer, eu vou gravar num vídeo extra. Tá? Essa explicação tem a ver com a formação do núcleo e é legal que essa explicação leva a explicações mais bonitinhas, tipo a explicação de como funcionam as estrelas, como se formam buracos negros, por exemplo, tem a ver. Então, tem coisas correlacionadas ali. Bom, o fato é que eu não posso te dar uma explicação firme nesta aula, mas eu posso te dizer o seguinte: este número aqui, que é o número de massa, ele é simplesmente um número que diz quantos prótons e quantos nêutrons. Então, ele nunca vai ser quebrado, não existe essa enumeração não inteira. Agora, esse número aqui, ele é uma medida, e medidas estão sujeitas a erros, né? Estão sujeitas a incertezas, né? Então, você não deveria esperar mesmo que esse fosse um número cheio, redondo. Afinal de contas, ele é uma medição, uma comparação com um padrão. Nada diz que precisa ser um número inteiro. Tá bom? Muito bem. E aí, quando a massa é atômica de elemento químico? Você viu separadamente para esse átomo de cloro e para esse átomo de cloro. Mas e o cloro no geral, né? Então, qual a massa genérica para o elemento químico cloro? Mas com o porém, você sabe que existem isótopos de massas diferentes. E aí, qual é a massa do cloro? Né? Você vai ter que achar um meio termo, né? Como achar esse meio termo? Eu te dou uma informação. Esse primeiro átomo, ele existe 75% aí na natureza, a abundância dele, enquanto a abundância relativa desse é de 25%. Isto é, a cada 4 átomos de cloro que você encontra por aí, 3 são do primeiro tipo e 1 é do segundo, né? Então, qual é a massa média que você quer encontrar para o cloro no geral? Veja, se aparece mais do cloro 35 em relação ao cloro 37, essa média tem que estar deslocada para mais próxima do 35, de modo a informar exatamente a respeito dessa abundância. Então não basta fazer uma média simples, né? A média simples seria bem no meio, 36. Entre o 35 e o 37 está o 36. Mas a gente precisa deslocar essa média um pouco mais para perto do 35, porque esse átomo ele aparece em maior abundância, em maior quantidade naturalmente. Então veja, como é 75 e 25, né, a gente pega o 36 e desloca em relação ao em direção ao 35, a gente espera que a conta, né, a média que a gente faça dê aproximadamente quanto? Aproximadamente 35,5 por aí, né? Porque você vai em direção ao 35, mas não vai, só vai até a metade, né? Do 36 você anda 0,5 e tá bom. Espero que você tenha pegado essa ideia, tá? Mas essa conta é fazível, né? Então vamos realizar. Quando você faz uma média, só que você usa algum tipo de peso para dar mais relevância para um fator em relação ao outro, isso se chama média ponderada, tá? Então a gente vai fazer uma média ponderada e quem serão os pesos? Serão as abundâncias. Então essa conta é assim, ó. A massa média do cloro é 75%
em relação à primeira massa, que é a do 35, mais 25% em relação ao 36. Isto é a média ponderada pela abundância. Vamos fazer uma simplificação aqui. Em vez de 34, 9, 6, 8, 9, vamos escrever 35, simplificando. Em vez de 36, 9, 6, 5, 9, vamos escrever 37, tá? Só para ficar mais simples. Como fazer esta conta, né? Multiplicar uma porcentagem por um número. Eu costumo fazer assim, eu abro a porcentagem como se fosse uma fração, 75 sobre 100, 75%, né? Ó, e aqui 25 sobre 100, 25%. Muito bem. E aí, gente, você multiplica em cima e conserva o 100 embaixo. Só que você pode multiplicar por cima, conservar o 100 embaixo. Deixa eu fazer essa passagem. 75 vezes 35 sobre 100, mais 25 vezes 37 sobre 100. Como as bases são absolutamente idênticas, eu posso juntar tudo em uma fração só. Veja como eu deixei em cima de uma fraçãozona só. Eu posso fazer isso. Bem, chega a hora de fazer a multiplicação. Não tem escapatória, tem que fazer a conta. Então, eu vou chamar de conta 1 essa primeira multiplicação e conta 2 a segunda. Fazendo a conta 1, 75 vezes 35, ó, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 7, 35, mais 2, 37. Beleza. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21, 22, né? Então, aqui 5, aqui 12 sobe 1, 6, 2. Então, ficou 26, 25, tá bom? Então, tá feita essa conta, não errei, agora ao vivo, consegui fazer. Vamos fazer a conta 2. A conta 2 é 25 vezes 37, tá? Então, 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. 15, 16, 17. Mais 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Mais aquele 1 que subiu, 7, né? Então, aqui dá 5, 12 sobe 1, 8, 9. 9, 2, 5. Será que eu acertei? Ah, beleza, 9, 2, 5. Bom, agora que a gente fez separadamente essas continhas, hora de somar, né? Então, lembra que era conta 1 e conta 2, tá aqui a soma. Você sabe somar melhor que eu. Aqui, ó, 5 mais 5, 10 sobe 1. 2 com 2, 4. Mais 1, 5. 9 mais 6, 15. Sobe 1, 3. 35, 50. Então, essa conta ficou 3.550 sobre 100. Divisão por 100 é fácil fazer. Basta caminhar com a vírgula aqui, né? Uma vez duas, né? A vírgula vem parar aqui. E isso nos dá 35,5. Se não é o número que a gente tinha esperado que fosse dar mesmo, né? Lembra que a gente falou, se fosse média pura ia dar no 36, mas a gente tem que caminhar um pouquinho em direção ao 35, fomos até o 35,5. Olha aí, ó, a conta deu 35,5 mesmo. Significa que a média para o cloro, né, é que ele tem a massa média atômica de 35,5 unidades de massa atômica, tá? Então, essa não é a massa de um átomo de cloro, essa é uma média de todos os isótopos. É bom você saber essa diferença. A diferença entre massa atômica de um átomo e massa atômica média ali de todo o elemento químico. Tá bom? Nos vemos na próxima aula e aí a gente vai começar a fazer cálculos de massas, de moléculas, de coisas um pouco maiores, tá? Até já!